Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos no programa de hoje. A gente está falando sobre os animais, a presença deles em tratamento com pessoas, com pacientes, não é isso, Rodrigo? Prática já bastante comum em países como Estados Unidos e Inglaterra e que ainda engatinha aqui no Brasil. É verdade, mas aqui no país existem projetos então de lei tentando mudar essa realidade. E é para falar mais sobre isso que estamos aqui então no estúdio com a Joyce Peruzzi, veterinária responsável pela Associação Gaúcha de Atividade e Terapia Assistida por Animais, a Ágata. Seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem, Joyce? Bom, em primeiro lugar, a gente viu a reportagem no bloco anterior, mas a gente quer falar um pouquinho mais sobre esses benefícios que podem trazer mesmo esse contato direto de pacientes com animais, né? O que os estudos a respeito desse assunto falam? Bom, na verdade, a terapia assistida por animais, ela é uma prática que vem sendo estudada desde os anos 60, claro que fora do Brasil, né? No Brasil ela ainda é muito recente, mas os estudos comprovam que o simples contato com cães, gatos ou outros animais pode reduzir taxas de estresse e isso também causar uma diminuição na frequência cardíaca, reduzir pressão sanguínea. Então, a gente tem estudos bem interessantes nesse sentido. Tanto o dono do cachorro em casa, né, ao acariciar o seu cão, tem essa redução de pressão sanguínea, quanto também, aí, a partir desses estudos, se começou a utilizar animais em terapia mesmo. Então, a gente tem uma estimulação da cognição dos pacientes. Dependendo do tipo de paciente que a gente vai atender, a gente tem um protocolo diferente para tentar estimular ele de diferentes formas através do animal. Ou seja, é uma terapia, é uma atividade programada e o cão, o gato ou outro animal que está sendo usado, ele é um facilitador desse nosso trabalho. Porque a gente consegue muito mais atenção do paciente, a gente consegue um engajamento importante e também é uma atividade diferente para as pessoas. Né? E de maneira geral, como as pessoas respondem, então, a esse tratamento junto com os animais? Porque a gente viu na reportagem, um pouco antes aqui no bloco, que existe uma resistência ainda. Por que isso aconteceria, então, Joyce? Na verdade, acho que é uma questão cultural, né? No Brasil, como a América Latina, não tem essa cultura de ter o cachorro tão próximo. Isso é muito recente aqui, né? Então, óbvio que em países onde isso já acontece há mais tempo, a gente tem um facilitador do trabalho na terapia assistida, né? Mas aqui no Brasil vem crescendo esse nicho de mercado. A gente está conseguindo, aqui em Porto Alegre, numa ação voluntária, né, fazer trabalhos e a gente pretende também para o próprio estado, porque ainda é uma coisa muito pobre por aqui. Mas por que as pessoas têm essa resistência? Talvez pelo animal, de repente, poder trazer alguma outra doença? Isso. Enfim, na verdade, a resistência inicial é em relação à questão das doenças que o animal pode transmitir. E, sem dúvida, a gente tem que ter uma preocupação com as zoonoses, né, que são as doenças transmitidas entre o cão ou qualquer outro animal e o ser humano. Mas, exatamente, um veterinário sempre tem que estar por trás desse tipo de atividade para garantir a saúde desse animal, para a gente garantir os protocolos de sanidade, vacinação, desverminação, banho, limpezas, enfim, né, os exames periódicos para ver se esse animal não está com nenhuma doença que ele possa transmitir ou que possa prejudicar o trabalho dele, porque isso é outra questão que é importante, a gente pensar no bem-estar do animal também. Mas eu acredito que conforme isso for evoluindo, as pessoas forem entendendo um pouco mais o que é a terapia assistida e todos os benefícios que elas podem trazer, cada vez mais a gente vai tendo abertura para isso no Brasil. É claro que não vamos pegar nenhum animal de rua direto claro dentro do hospital, né? Isso seria e também tem toda uma questão, né, da seleção por comportamento também, porque não é qualquer animal que pode fazer uma terapia assistida, né? É um animal bem específico, que passa por uma seleção rigorosa. Claro, ele também tem que ser dócil, também não pode oferecer nenhum tipo de risco, enfim, ser um animal agressivo, por exemplo. Exatamente. Aí, níveis diferentes, por exemplo, um cachorro com uma energia um pouco maior, mais ativo, ele pode ser interessante para trabalhar com crianças, enquanto um cão mais calmo, que gosta de ficar no colo, pode ser interessante para idosos. Então, cada um tem um perfil que pode ser adequado, né? Bom, a gente falou também antes que tem 2 projetos de lei, né, que estão agora, então, que trazem medidas a favor, na verdade, para esse tipo de terapia. Pode falar um pouquinho para a gente mais sobre esses projetos, então? Claro. A gente tem um projeto de lei que é na cidade de Porto Alegre, né, que seria para que cães pudessem entrar em espaços públicos fechados. Por exemplo, shopping, galerias, espaços que hoje em dia não são possíveis. Isso facilitaria a aprovação de um projeto ou de algum hospital aprovar a entrada de um cão, né, no seu recinto. E isso é super importante a gente pensar que, por exemplo, em São Paulo, hoje em dia se permite a entrada de cães em alguns hospitais e a gente fala muito da terapia assistida por animais. Mas imagina a pessoa que está internada poder receber a visita do seu cão ou do seu gato. É uma coisa super importante. Até um desses hospitais é o Albert Einstein, exatamente, né, em São Paulo, que até a médica Bernadette, na reportagem, citou, comentou. isso. E é um hospital que passou por 3 anos, né, fazendo todo esse preparo mesmo para poder receber esses animais. Quer dizer, também não pode ser de uma hora para outra. Não é de né, uma
hora para outra. Como é que uma instituição como essa de saúde, ela precisa se preparar, por exemplo, para poder receber esse tipo de visita? Na verdade, o Albert Einstein, como ele participava ele participou na época onde se foi permitido, de um programa de humanização hospitalar, e esse era um dos passos, né? Então, se for participar de algum programa específico hospitalar, aí vai ter que entrar nas regras do programa. Mas, se não, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter um embasamento legal, com uma permissividade de esfera pública, né? Para que esses animais possam adentrar. E repetindo de novo, tanto para a terapia assistida, quanto a visita dos próprios animais aos seus tutores que estão internados. Claro, e essa visita também ela vai acontecer, não vai acontecer em qualquer espaço do hospital. Tem dependendo do porte do animal, do tipo de doença que a pessoa tem, eles vão escolhendo, né? Se vai ser num espaço aberto, por exemplo, num pátio do hospital. Porque imagina tu entrar com um cachorro de 60, 70 quilos dentro de um hospital, seria uma coisa um pouco difícil. E, ao mesmo tempo, gatos ou animais pequenos, de repente fazer a visita no quarto, mas tudo dependendo também do quadro, em que ala a pessoa está internada. Tem algumas alas onde não é permitida essa visita, a UTI, por exemplo, não tem essa visita. Então, realmente depende de cada caso. Se a gente for pensar, cada hospital vai ter que se adequar dependendo da população que atende, né? Pô, é legal também, né, que não ajuda só também o paciente, mas também até a própria equipe que trabalha junto também, né, ter aquela convivência com o bichinho também que está por ali. Um animal sempre traz alegria, né? Com certeza. Nas nossas visitas na Casa Menino de Jesus, por exemplo, a gente vai para atender as crianças. Mas toda a equipe acaba se integrando, né? Todo mundo vai lá, faz um carinho no Moza, um carinho no Stitch. Vocês chegaram, todo mundo recebendo. Porque é realmente é um momento de descontração, um momento diferente. E eles observam também a melhora das crianças depois da visita, como elas ficam. Então, todo mundo acaba gostando muito e isso é um momento de descontração para todo mundo. E faz bem para todo mundo mesmo. Em outra oportunidade, a gente já mostrou aqui no Conexão também empresas que acabam aderindo aí alguns animais de estimação para estarem no ambiente de trabalho. Quer dizer, ou aquela pessoa que chega também cansada em casa e seu cachorrinho recebe, sempre faz um bem. Exatamente. Né? Isso eu acho que é indiscutível realmente, né, Joyce? Com certeza. E em relação a esses projetos de lei, né, o que a gente pode esperar daqui para frente mesmo? A gente pode esperar que o nosso país, cada vez mais, possa se trabalhar com esse tipo de questão? Eu acredito que sim. Eu acredito que o simples fato da gente ter um projeto de lei tentando regulamentar pode ser bem interessante, né? Tem o projeto de lei, então, do deputado Giovanni Cherini, que é, na verdade, tentar regulamentar a terapia assistida por animais no Brasil e implementar ela futuramente como parte do Sistema Único de Saúde. Então, isso beneficiaria pessoas no Brasil inteiro a partir dessa atividade. Claro, é um longo e árduo caminho pela frente, de regulamentação, enfim, da prática, porque apesar de fora do Brasil a gente ter estudos sobre isso há mais tempo, mesmo assim é uma área super nova, né? Então, a gente vai precisar de uma boa adaptação. Mas o simples projeto de lei já é uma vitória. Já é um passo. Já é um primeiro passo, com certeza. Vamos repetir, então, né, o contato aqui da Associação Gaúcha de Atividade e Terapia Assistida por Animais, a Ágata, é o facebook.com/AgataRS, para quem deseja, então, mais informações sobre o trabalho de vocês. Isso mesmo. Joyce, muito obrigada pela tua participação, pelas informações. A gente segue acompanhando também esse assunto. Eu agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. A seguir, no estúdio, a gente fala sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que começa hoje em todo o estado. Você vai saber também como fica o tempo na quarta-feira aqui na região e também no Rio Grande do Sul. A gente já volta.